pessoa bonita, vamos agora crochetar os bracinhos do nosso coelhinho. E nós vamos começar aqui com 6 pontos baixos no nosso anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos fechar o nosso anel e marcar aqui o nosso último ponto. Na próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada pontinho de base, nós vamos fazer um aumento e repetir por toda a carreira. Então, aqui, o nosso segundo aumento, no próximo ponto, o terceiro aumento, depois o quarto aumento, o quinto aumento e aqui por último, no último ponto, o sexto aumento e nós fechamos aqui com 12 pontos baixos. Vamos puxar para fechar bem aqui o centro do nosso anel mágico. E agora, nós vamos fazer aqui um ponto baixo e um aumento. E repetir por toda a volta para poder finalizar a carreira com 18 pontos. Então, é só repetir um ponto baixo e um aumento e vai repetindo por toda a volta. Ao todo aqui, serão 6 vezes. Carreira finalizada com um ponto baixo e um aumento. Agora, nós vamos fazer 7 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 18 pontos baixos. Então, é só fazer 7 carreiras com 18 pontos baixos, cada uma delas. Carreirinhas finalizadas, fizemos aqui 7 pontos baixos, 7 carreiras, aliás, com 18 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma carreirinha de diminuição. Será uma diminuição, aqui logo no começo, 6 pontos baixos seguidos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, mais uma diminuição. E agora, a gente finaliza com pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui, por último, no último ponto, a gente faz o 8º ponto baixo. Então, nessa carreira aqui, foram só 2 diminuições. Então, nós tínhamos 18 menos 2, ficamos com 16. Na próxima carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, é só fazer 16 pontos baixos. Carreira finalizada, fizemos aqui ponto sobre ponto com 16 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de diminuição. Vamos começar com uma diminuição. Agora, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. E aqui do outro lado, mais uma diminuição. Agora, a gente finaliza a carreira com pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui por último 7 pontos baixos. Então, aqui também nessa carreira nós fizemos 2 diminuições. Agora ficamos com 14 pontos baixos. Vamos fazer agora uma carreira de ponto sobre ponto com 14 pontos baixos. Então, aqui é só fazer 14 pontos baixos nessa carreirinha. Carreirinha finalizada, fizemos 14 pontos baixos. Vamos fazer a última carreira de diminuição. A gente já começa com uma diminuição, 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, mais uma diminuição. E aí, finaliza a carreira com ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5 e aqui por último 6 pontos baixos. Agora aqui nós ficamos com 12 pontos baixos. Vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto
com esses nossos 12 pontos baixos para poder finalizar o nosso bracinho. Então, aqui é só fazer 2 carreirinhas de ponto sobre ponto. Carreirinhas finalizadas, feito aqui 2 carreiras de ponto sobre ponto, com 12 pontos baixos. Agora, aqui, eu fiz um ponto baixíssimo para finalizar a carreira e vou puxar o fio. O nosso bracinho tá pronto. Vou colocar aqui um pouquinho de enchimento. Não precisa ser muita coisa, só para dar um volume aqui na parte de baixo do bracinho. E agora é só pausar, voltar o vídeo e fazer mais um bracinho igualzinho a esse aqui. Bracinhos finalizados e os 2 ficaram assim. Aqui, e eu já alfinetei os bracinhos. Os bracinhos, eles vão ficar aqui na lateralzinha do corpo, mais ou menos na mesma direção aqui que nós colocamos a orelha. Então, é só posicionar de uma forma que fique bem agradável. Vou colocar esse meu aqui um pouquinho mais para trás. Então, é só observar, alfinetar bem. Essa parte de montagem é uma parte de paciência, né? Senão fica todo torto e o amigurumi fica tudo feio no final. Então, alfineta, observa certinho, olha de vários ângulos para ver se tá certinho. Só depois, então, que começa a costurar. Então, alfinetei os bracinhos e é só costurar da mesma forma que a gente costurou a orelha aqui na parte de cima. Bracinhos costurados e o nosso coelhinho já está ganhando forma. E olha só que bonitinho que tá ficando. Pessoa bonita, vamos agora fazer o pezinho do nosso coelho. Nós vamos começar com correntinhas, porque a base do pezinho é oval. Então, vamos fazer aqui o nosso nó corrediço, mais 8 correntinhas. Deixa eu fazer essa primeira aqui mais apertada, para ficar bem justinho os nossos pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Vou começar a partir da segunda corrente, então vou pular a primeira e vou fazer 6 pontos baixos. Então, aqui, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Na última correntinha, nós vamos virar, nós vamos fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto de base, na mesma correntinha, para fazer a viradinha aqui do nosso crochê oval. Então, 3 pontos baixos. Do outro lado da corrente, nós vamos crochetar pontos baixos também e já fazendo os pontos por cima desse fio do começo aqui pra gente já fazer o arremate. Então, aqui, 1, na próxima correntinha, 2, depois, na próxima correntinha, 3, 4, mais uma correntinha, 5 pontos baixos. Na última correntinha, nós vamos fazer um aumento. Então, desse lado de cá dessa correntinha, nós fizemos 5 pontos baixos e finalizamos aqui com um aumento. Na próxima carreira, vai ser uma carreira de aumento. Então, nós já vamos começar aqui no primeiro ponto com um aumento. Então, fizemos aqui um aumento, agora pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Para virar, nós vamos fazer 3 aumentos seguidos. Então, aqui o primeiro aumento, no próximo ponto, o segundo aumento, depois o terceiro aumento. Do outro lado, 5 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui sobraram 2 pontos, nós vamos fazer 2 aumentos seguidos para finalizar. O primeiro aumento e no último ponto, o segundo aumento. Ao todo aqui, nós ficamos com 22 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer carreiras de ponto sobre ponto com esses nossos 22 pontos baixos. Ao todo, são 6 carreiras. Então, aqui é só fazer 6 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 22 pontos baixos.
Ei, pessoa bonita, tá gostando de executar o nosso mico? Tá ficando muito fofo, né? Então, aproveita e já se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrita e ativa o sininho de notificação para sempre receber tutorial novo por aqui. Ah, e claro, deixa seu like que isso me ajuda demais. Agora vamos continuar. Carreirinhas finalizadas. Fizemos aqui 6 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 22 pontos baixos. Agora nós vamos fazer uma carreira de diminuição. Vamos começar fazendo aqui uma diminuição. Depois, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e 2 diminuições seguidas. A primeira diminuição, depois a segunda diminuição. E agora, nós vamos fazer aqui 8 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos e aqui por último, para finalizar a carreira, uma diminuição. Ao todo aqui, nós ficamos com 18 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 6 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 18 pontos baixos. Então, é só fazer 6 carreiras retas com 18 pontos baixos, cada uma delas. Carreiras finalizadas, fizemos aqui 6 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 18 pontos baixos. Agora, vamos começar a colocar enchimento aqui no nosso pezinho. E agora, nós vamos fazer uma carreira de diminuição. Será um ponto baixo e uma diminuição e repetir por toda a volta. Um ponto baixo, uma diminuição. Carreirinha finalizada, fechamos aqui com 12 pontos, completei o enchimento e agora é só fazer uma carreira de diminuições. Então, são 6 diminuições nessa volta toda aqui. E aí, a gente fecha o pezinho com um anel mágico falso ou um anel mágico invertido. Carreirinha finalizada com 6 diminuições. E agora aqui, para finalizar o nosso pezinho, é só fechar com um anel mágico falso. Pegando aqui somente as alcinhas da frente. Depois, a gente puxa o fio. Pezinho finalizado, vou deixar essa pontinha aqui pra gente usar pra costurar depois. Agora, nós vamos dividir aqui na parte de cima os dedinhos do pezinho do nosso coelho. Então, com o fio branco, peguei outro pedaço aqui, vou inserir aqui num ponto aleatório, vou sair aqui mais ou menos na terceira carreira, contando a partir da primeira, segunda, terceira carreira. Vou puxar o fio, deixar um pouco na parte de trás para poder arrematar depois. E eu venho do lado de cá também na terceira carreira e vou passar o fio aqui por cima umas 2 vezes. Passo a primeira vez, dou aquela puxadinha, passo a segunda vez. Vou pular aqui 3 pontinhos de distância. Ó, e esse aqui eu não posso esquecer de puxar bem para poder firmar e fazer aqui a divisão do pezinho. Do outro lado, eu faço a mesma coisa. Eu venho pra cá na terceira carreira, vou passar por cima de novo e puxar. Passo mais uma vez pra firmar, agora eu já saio aqui no mesmo ponto que a gente entrou. Ó, pra dar aquela dividida. Então, ajeita a fibra pra ficar bonitinho. Agora é só dar um nozinho e esconder o fio. Pezinhos prontos. Agora para colocar os pezinhos, é bem simples também. A gente vai posicioná-los aqui na parte da frente, de modo que eles fiquem assim na diagonal. Vamos alfinetar bem, para deixá-lo bem certinho. E fazer isso com os 2 pezinhos. Testa para ver se ele fica sentadinho assim. Se não, você coloca o pezinho mais para baixo ou mais para cima para equilibrar todo
o peso do nosso coelhinho. Vou fazer aqui, nos pezinhos, uma costura um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado a fazer. Eu vou passar uns pontinhos na peça e dentro do pezinho, de modo que a gente consiga fixar o pezinho no corpo. Olha só, eu vou passar aqui por baixo. Ao invés da gente costurar em volta, a gente vai passar de um lado pro outro. Ó, passei pra cá, agora eu vou voltar aqui e vou passar, pegar uns pontinhos aqui do pezinho. E aí, a gente vai fazendo isso até fixar o pezinho na peça. Ó, passei pra cá. Aí, já deu uma fixada nessa parte aqui. Aí, eu vou inserir de novo dentro do corpinho. Aí, a gente sempre tem que tomar cuidado pra que aonde a gente insere o fio, fica bem escondidinho embaixo do pé. Passei pro lado de cá, ó, por baixo do pezinho. Agora, eu vou passar de volta pro outro lado, por dentro dos pontinhos do pé. Olha só, tá vendo aqui? Passei dentro dos pontinhos do pé. Vou puxar e assim eu vou fazendo até eu ver que o pezinho ficou firme, tá? Vou fazendo isso até... Tem um limite aqui, né? Que senão ele fica muito coladinho no corpo e não precisa ficar tão coladinho no corpo, tá? Então, vai fazendo aí até chegar um ponto aqui, ó, mais ou menos nessa partezinha aqui, que ele fica bem firmezinho aqui no pé. Já vou tirar os alfinetes e finalizar esse pezinho aqui. Primeiro pezinho fixado e olha só o tanto que ele ficou firme, ó, tá bem bonitinho. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro pezinho do outro lado. Pezinhos costurados e olha só que gracinha! Ai, tô amando cada etapa do nosso coelhinho, tá ficando muito fofo. Pra dar um arzinho de mais harmonia aqui nesse rostinho, eu vou fazer uma sobrancelha bem sutil, bem fininha. Peguei aqui o fio Cleia preto, mas você pode desfiar o fio amigurumi, tá? Só pra dar aqui um acabamentozinho melhor no nosso coelhinho. Vou pegar aqui na terceira carreira acima dos olhinhos. Então, eu vou contar 1, 2, 3 e vou inserir a agulha aqui nesse espaço. Vou voltar com uma distância de 4 pontos. E vou lá pro outro lado, faço a mesma coisa. Sobrancelhas feitas e olha só, o tanto que já deu uma mudada na expressão do nosso coelhinho. Agora, falta a gente acrescentar aqui na parte de trás um pomponzinho para fazer o rabinho. Para fazer o nosso pomponzinho, eu vou usar a lã molê, minha já tá aqui. Nós vamos cortar um pedacinho para colocar aqui, eu vou fazer no dedo mesmo. Na mão, né, aliás, se você tiver o fazedor de pompom, já facilita muito. Mas se você não tiver, vai uma dica de como fazer. Ó, eu vou enrolar nos 4 dedos pra ficar um pompom maior, já que o nosso coelhinho é um pompom, ó. É um coelho grande, então precisa de um pompom maior. Então, vamos lá, eu vou fazer aqui, eu já dei 4, eu vou dar 50 voltas. 5... Dei aqui as minhas 50 voltas, vou cortar. E agora aqui, com esse fiozinho que a gente tinha colocado no começo, a gente dá um nozinho aqui, só pra não escapar. E aqui a gente vai tirando do dedo e coloca na mesa pra terminar de dar o nozinho. Aperta bem. Pra ele ficar bem certinho aqui nessa parte do meio. E segurar bem. E aqui, ó, a gente pode dar algumas voltas aqui
pra reforçar. Depois de pronto, vamos cortar aqui todas essas partezinhas para separar as alcinhas aqui do nosso pompom. Às vezes fica uma aqui na parte de dentro, então procura. Do outro lado a mesma coisa, vamos cortar. Agora a gente dá uma chacoalhada assim, ó, no nosso pompom. Ó, e aí ele vai ficar todo feio, desgrenhado, né, esquisito desse jeito. Então a gente vem aparando. Então a gente vai cortando o nosso pompom em volta dele até ele ficar redondinho. Então essa aqui é a parte que vai definir a beleza do nosso pomponzinho. Então é só cortar, ir aparando. Essa parte aqui faz uma sujeirinha, né? Mas no final compensa todo o trabalho. Então é só ir cortando, deixando ele bem redondinho, o mais bonitinho possível, para depois a gente aplicar lá no nosso coelhinho. Pomponzinho pronto, e olha só que bonitinho que ficou. E agora nós vamos aplicar no nosso coelhinho. Primeira coisa é ver certinho aonde o seu pompom vai ficar. Então a gente precisa posicionar bem no meio da parte de trás. Então depois disso, vou pegar aqui num pontinho da parte de trás e vou passar um fiozinho de lã, daquele que a gente usou para amarrar o meio do pompom, sabe? Vou passar para um lado e aí eu vou pegar o outro fiozinho, né, a outra perninha do fio, e vou passar no pontinho de cima, ao contrário do que eu já passei, de lá pra cá. Ó, pra dar uma firmeza maior. A gente puxa e aqui a gente dá um nozinho. Dei um nozinho lá. E agora é só dar uns pinguinhos de cola. Eu não vou colocar essa amarração pra dentro, porque como ele já vai misturar aqui com o pomponzinho, não tem problema. Se tiver ficado algum fio pra cima, corta tudo bonitinho. E aqui, pra terminar de fixar, vou colocar uns pinguinhos de cola por baixo do pompom. Ó, do lado de cá, vou pingar uma colinha. E do outro lado também, em volta da onde a gente já fez a amarração. E aí a gente empurra o pomponzinho, deixa ele secar, para ele ficar bem grudadinho, depois a gente ajeita tudo. Pomponzinho fixado e a parte de trás do nosso coelhinho ficou assim, super fofinho. Agora vem uma parte que é opcional, mas que faz assim toda a diferença, que é aplicar os blushzinhos aqui embaixo dos olhos. Vou aplicar também na parte interna das orelhinhas e aqui também na parte de baixo do pezinho. Para dar um charminho a mais, antes de finalizar o nosso coelhinho, eu fiz essa tirinha aqui, que vai funcionar como se fosse um cachecol. Ao todo aqui tem 38 centímetros e o fio que eu usei aqui foi o fio amigurumi pelúcia, para dar essa textura de peludinho. Então, se você tiver algum fio diferente aí, você pode usar. E aí eu fiz uma sequência de correntinhas e voltei com ponto baixo, ao todo 38 centímetros, que é o suficiente pra gente dar a volta no pescoço do nosso coelhinho. Então, agora aqui é só colocar, e aí você pode dar o nozinho do jeito que você quiser. Eu vou dar um nozinho simplesinho, de ladinho aqui pra dar um charminho a mais. Organiza tudo. E tá pronto o nosso coelhinho. E olha só que bonitinho que ficou. Ai, eu amei esse coelhinho. Tá muito fofo. Gostou de executar o Nico? Ficou muito fofo, né? E é uma receita super fácil e gostosinha de crochetar. Fico muito feliz que você tenha concluído o seu.
Posta uma foto bem bonita e me marca lá no Instagram, é @elida.amanitacrochê, pra eu ver o resultado do seu Nico. E aproveita e acompanha os stories também, porque sempre tem conteúdo legal por lá também. Não se esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, porque isso me ajuda demais. E se não for inscrita, já aproveita, se inscreve e entra para essa família linda que é a família Amanita Crochê. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui, um beijo e até o próximo! Tchau, crocheteiras e crocheteiros também!